Companheiros de Caxias, primeiro agradecer ao convite de estar com vocês, mesmo que eletronicamente. Aliás, conviver com a tecnologia e tirar dela as vantagens nesses momentos difíceis da pandemia tem sido para todos nós um desafio. Então, por conta dela, da tecnologia, podemos realizar o nosso encontro remoto e, por essa oportunidade, eu agradeço a todos vocês. A organização do evento me remeteu a algumas perguntas norteadoras que gostariam que servissem como fio condutor desse trabalho de hoje. Eu vou me ater a algumas delas e certamente ao longo dessa exposição vamos enriquecendo, vamos fazendo ampliações desse raciocínio. A primeira delas é: a responsabilidade do médium perante a humanidade se expressa em sua atitude tanto na casa espírita quanto no seu convívio diário em sociedade, inclusive em família. Esta é uma afirmativa bastante importante para aqueles que de alguma forma desenvolvem tarefas na mediunidade. Porque, afinal de contas, existe uma ideia geral de que o médium vai produzir os seus trabalhos efetivamente no momento em que ele se apresenta na casa espírita para aquele período semanal reservado para a sua atividade mediúnica. Então, é bastante comum encontrarmos pessoas que atuam nas reuniões mediúnicas e se ocupando de forma especial com aquele horário, porque afinal de contas, naquele horário entre as 8 às 10, ou de 9, ou de 7 às 9 da noite, por ali, ele será um médium da casa espírita. E esperam dele que naquele período ele realize as atividades de comunicação com os espíritos, de diálogo com os espíritos, de sustentação da reunião mediúnica. E, muitas vezes, ele próprio se acredita devedor de ações específicas e dirigidas naquele horário específico, pré-determinado para a ocorrência das reuniões mediúnicas. Ora, a mediunidade é uma faculdade que todos nós possuímos. Está lá em O Livro dos Médiuns. Todos nós somos médiuns, cada um de nós com uma intensidade diferente. Alguns têm essa faculdade de forma ostensiva. Ela se manifesta de forma mais geral, mais permanente ao longo do tempo. Logo, mesmo quando eu não estou no exercício próprio da reunião mediúnica, nas 2 horas por semana, manifestando de forma ostensiva a minha acessibilidade mediúnica, eu sou médium. Tanto aqueles que possuem a mediunidade ostensiva são médiums às 24 horas do dia, como aqueles que não têm como prática o exercício ostensivo da mediunidade. Esses também são médiuns 24 horas por dia, em maior ou em menor grau. Então, quando nós imaginamos que exercemos a atividade mediúnica plenamente 24 horas por dia, isto quer dizer que estamos em contato com as vibrações que nos cercam 24 horas por dia. Alguns de nós conseguem perceber essas vibrações, essas ondas mentais, essas ideias que nos chegam, e ao identificarem estas ideias, acolhem quando elas são boas ou as repelem quando elas, de alguma forma, não encontram eco na sua intimidade. Os médiuns
que tiveram as suas faculdades mediúnicas aprimoradas pelo exercício, pela reflexão, pelo autoconhecimento, conseguem perceber esse tipo de influência, de percepção e, de alguma forma, se protegem deles ou lhes acolhe na intimidade. As pessoas que não tiveram a chance da educação mediúnica ficam, de certa forma, como folha ao vento. Elas recebem como esponja, processam isso, muitas vezes sem saberem que são percepções externas. Percebem ideias positivas muito raramente. E aí acontece que quando recebem essas ideias positivas como uma inspiração dos benfeitores, dos amigos espirituais do entorno, ou quando estão numa situação e um conjunto de espíritos moralmente equilibrados tem a chance da inspiração, não potencializam isso, absorvem e não potencializam. Na mesma dinâmica, muitas vezes estamos no mundo das nossas atividades diárias e corriqueiras e nos descompensamos. Isso é bastante simples, nós nos descompensamos no trânsito, nós nos descompensamos nas relações que temos no comércio, na rua, no espaço de trabalho e na família. E quando fazemos isso, emitimos um padrão vibratório que encontra vibrações do mesmo tipo, similar, semelhante, e a partir dessa similaridade, dessa semelhança vibratória, nós alimentamos aqueles que vibram como nós e somos alimentados e nutridos por vibrações e pensamentos do mesmo tipo. Neste caso, vamos ter os processos de influência espiritual negativa, comumente conhecidos como processos obsessivos. Uma obsessão simples, uma obsessão passageira, uma obsessão ocasional, quando nós saímos do nosso padrão vibratório médio, nos aborrecemos, temos um pico de raiva, de rancor, temos um estado de tristeza profunda, nós descemos. E quando fazemos isso, nós nos conectamos com este tipo de vibração. Mas como este não é o nosso estado natural, a nossa vibração média, em pouco tempo nós retornamos ao estado natural, ao nosso estado corriqueiro, na nossa média. E aí, por mais que eu tenha modificado o meu padrão vibratório, eu tenho uma interação, mas eu me defendo, porque eu digo assim, este não sou eu. Esse estado não é o meu estado natural. E aí, então, eu retorno à minha posição. Também acontece quando oramos e elevamos fortemente o nosso padrão vibratório. Quando fazemos isso, da mesma forma, estamos em contatos com espíritos desse porte. Nós interagimos com eles. Mas como também este aqui não é o nosso estado natural, quando saímos do estado de oração, um estado superior, um estado mental superior, retornamos ao estado médio das nossas vibrações. Então, essa é a vida daqueles que possuem sensibilidade mediúnica. Alguns interagem, trocam, sem muitas vezes perceberem esse intercâmbio, enquanto outros, que têm uma atividade mediúnica mais educada, efetivamente conseguem identificar isso. Então, somos médiuns 24 horas por dia. Precisamos estar atentos ao que fazemos ou o que deixamos de fazer. Precisamos escolher os grupos com os quais nós trocamos vibrações. E, conforme vamos fazendo o exercício do autoconhecimento,
vamos conhecendo aquilo que nós efetivamente somos, jogando a luz do Evangelho para o interior, sabendo como nós reagimos, quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos pontos fortes. Quando temos um pouco mais desse contato interior, conforme estamos vivendo, conseguimos identificar como uma ideia que não é nossa atravessa o nosso quadro mental. Então você tem uma descompensação no trabalho, você tem uma discussão mais intensa com alguém, e aquela ideia intensa, aguda de violência, de revide, de vingança, atravessa e você se, nossa, que ideia é essa? Eu não sou assim. E aí nós reagimos. Ou da mesma forma, quando estamos entristecidos, estamos reflexivos, temos que tomar uma decisão mais dura, mais difícil, com impactos de longo prazo nas nossas vidas, e estamos então pensando, refletindo o que fazer, como fazer, que caminho tomar, posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso. E de repente, temos uma percepção ampliada do conjunto do que estamos vivendo. De forma que esta visão ampliada nos permite perceber as opções e as oportunidades, nos ajudando a tomar decisões. Isso também é inspiração. Porque nós nos dispomos e somos capazes de identificar quanto essas ideias efetivamente são sopradas na nossa mente. E daí, então, somos médiuns 24, voltando à questão, somos médiuns 24 horas por dia, sofremos a influência e devemos pensar como tal. Aí você diz assim, mas essa vida de médium é muito difícil, você mede 24 horas por dia. Eu falei, vamos ser médios 24 horas por dia. E quando isso acontece, efetivamente temos que pautar a nossa vida. Vou lidar com outro vínculo que está claro aqui. Mas podem as habilidades mediúnicas causar algum prejuízo ao livre-arbítrio do médium? Então, naquela primeira, nós falamos que somos médiuns 24 horas por dia. Tanto quando estamos na atividade explícita, somos médiuns com mediunidade ostensiva, como todos os outros que, não tendo mediunidade ostensiva, têm percepções maiores ou menores sobre isso. Agora, a grande questão que essa pergunta, mas podem as habilidades mediúnicas causar algum prejuízo ao livre-arbítrio do médium? A grande questão que nos traz é em que momento do processo nós colocamos a ação dos espíritos na atividade do médium. Porque vamos imaginar que alguém, sob a inspiração obsessiva, cometa lá um ato que não é comum dele fazer. Eu estava dominado pelos espíritos. O outro diz assim, mas ele estava obsidiado. Não podemos esquecer que a mediunidade e a obsessão se dão pela ação, pela interação fluídica entre encarnado e desencarnado. Na verdade, isso acontece tanto no processo mediúnico equilibrado quanto no processo desobsessivo. Isso acontece porque há uma interação. E no momento em que há interação, exige a submissão da vontade do encarnado pela vontade do espírito desencarnado, e isso nós chamamos de processo obsessivo. Quer dizer assim, mas foi o espírito que lhe inspirou, foi o espírito que lhe induziu. Perfeitamente, é absolutamente correta essa reflexão, mas
não podemos tirar a responsabilidade de quem, de alguma forma, se permitiu vibrar naquela sintonia. Então, nesse caso, o livre-arbítrio existe quando nós escolhemos que tipo de vizinhança espiritual nós vamos seguir. Então, a pessoa opta por uma vida de violência, por uma vida de descaminhos, tem uma atividade social questionável, tem um tratamento familiar violento, vai vibrar desta forma e será retroalimentado por espíritos do mesmo tipo. Então, quando essa tendência do encarnado é potencializada pela ação dos espíritos, na verdade o que está acontecendo é que o encarnado tomou um caminho, uma trajetória, uma decisão, e nesse caminho, trajetória ou decisão, ele está acompanhado pelos seus iguais ou pelos seus semelhantes. Da mesma forma, quando estamos no esforço cotidiano da melhoria, e não estamos falando em santidade, não estamos falando em processos de transformação espetacular, estamos falando dos esforços nossos de cada dia, fazendo que no dia de hoje eu seja um pouco melhor do que ontem, fazendo com que aquela média, lembra da média? Estamos em cima, estamos embaixo, estamos em cima, estamos embaixo. Então, na verdade, nós precisamos nos preocupar com a nossa média, porque senão nós descemos um pouco no padrão vibratório e nos sentimos absolutamente culpados. Aquela culpa horrorosa. Ah, meu Deus, eu pensei numa coisa violenta, meu Deus, né? Aí, desce, sobe, reflete sobre o que aconteceu e desce de novo porque está com culpa. Então pensemos na média, ora estamos embaixo e voltamos, ora estamos em cima e voltamos. O que vamos fazer no esforço cotidiano, subindo a grande ladeira da aprendizagem da vida, ladeira porque existe esforço, exige suor, é aos poucos indo, subindo, melhorando a qualidade dessa vibração média. E aí seremos hoje um pouco melhor do que ontem. E o nosso livre-arbítrio vai estar, de alguma forma, resguardados desta oscilação. Desce e decide equivocadamente. E aí há um ditado popular que diz que em momento de crise não tomamos grandes decisões. Esperamos acalmar um pouco, ter uma percepção, ou então aquela ideia de que o travesseiro é um ótimo conselheiro, porque saímos daquele momento de crise, de impacto, e temos um tempo de recomposição para sermos o que somos, seja lá o que seja isso, mas voltar a ser o que somos na média, avaliarmos as possibilidades e tomarmos a nossa decisão. Muito grave a ideia de que a vida dos médiuns são conduzidas pelos espíritos. O médium é sempre senhor do próprio corpo. O médium é sempre senhor da própria vontade. Quando acontecem os fenômenos em que os espíritos subordinam a ideia, a vontade do médium, nós estamos de frente confrontando um fenômeno de obsessão. Os espíritos sérios não subordinam seus médiuns, não tiram a participação deles. Pelo contrário, os espíritos sérios trabalham no fortalecimento do poder de decidir do médium, dando a ele subsídios, condições, conhecimento e experiência para que ele possa melhor decidir e, melhor decidindo, seja parceiro e ele seja cúmplice no bem, na produção positiva da mediunidade, que é o somatório de ações e esforços de encarnados com desencarnados. Então, rememorando, somos médiuns 24 horas por dia. Uns com mediunidade já educada,
já acumulando experiências e um autocontrole melhor. Outros que não são médiuns ostensivos, mas que têm mediunidades diferenciadas, mais intensas, menos intensas, são médiuns também todos os dias. E a existência dessa sensibilidade maior ou menor não isenta o médium das responsabilidades do seu livre-arbítrio. Escolhemos as vizinhanças, escolhemos os nossos semelhantes e, por conta disso, somos responsáveis por aquilo que fazemos como resultado da interação espiritual. Ainda na mesma família de discussão, poderíamos ponderar se o médium tem o livre-arbítrio de não exercer a mediunidade. Essa é uma questão muito sensível nas religiões espiritualistas que atuam no campo mediúnico. Primeiro, porque nós temos uma tradição afro-brasileira que diz, ou que tem uma expressão que se assemelha a isso assim: ele tem que desenvolver mediunidade. Lembra? Já ouviu isso? Já teve a chance de ouvir, fulano disse que tem que desenvolver a mediunidade. Outra expressão: se não desenvolver a mediunidade, vai ter problemas, vai ter isto, vai ter isto, vai ter isso. Então, nós precisamos nos afastar desta ideia. Porque senão, falando da grande maioria dos médiuns, isso seria um determinismo. E aquilo que iria me mover na atividade do bem na mediunidade é o medo. Se eu não fizer o medo, fazem mal. Se eu não fizer o bem, fazem mal comigo. Há um paradoxo nisso daí. Mas nós não estamos falando daquele grupo mediúnico. Nós estamos falando da mediunidade espírita. Então, na mediunidade espírita, a primeira reflexão que precisamos fazer é extraída do livro Mensageiros, segunda obra de André Luiz. Lá, André Luiz vai visitar um centro de formação de médiuns. Centro de formação de médiuns. Ele vai conhecer um espaço onde os espíritos são capacitados, passam por qualificação das mais variadas, para na encarnação seguinte desenvolverem atividades no campo da mediunidade, como psicofonia, psicografia, vidência, como esclarecedores, como coordenadores de tarefa da mediunidade, como presidente de casa espírita. Então, a primeira reflexão nos leva a uma conclusão necessária de que nós estamos vivendo o exercício mediúnico por conta de projetos reencarnatórios que nós planejamos ou coordenamos com os espíritos antes da encarnação. Então, os médiuns ostensivos, aqueles que têm uma mediunidade mais apurada, que são médiuns de um período mais permanente, chamados de médiuns ostensivos, certamente não possuem essa faculdade por mero acaso. Essa faculdade faz parte de um projeto reencarnatório e deve ser utilizada para que o médium tenha oportunidades de serviço, tenha chances de aprendizado, de crescimento pessoal, no exercício desse trabalho, na mesma intensidade ou no mesmo momento em que ele aprende enquanto serve e serve porque aprendeu que isso é importante. Então, é na verdade uma rua de mão dupla. Então, do livro de Mensageiros, nós tiramos esse aprendizado, essa primeira reflexão. A segunda reflexão é que André Luiz está neste centro de treinamento de médiuns dos mais variados para entrevistar espíritos que passaram por lá, reencarnaram, mergulharam no corpo e desencarnaram.
e foram chamados de volta a este centro. E André Luiz vai entrevistar Monteiro, Bernardino, Joel e outros tantos. E a marca desse conjunto de pessoas entrevistadas por André Luiz é que todos eles faliram frente à tarefa que haviam programado naquele centro de treinamento junto com os espíritos superiores. E quando André Luiz vai entrevistá-los, fica bastante claro que a grande dificuldade dessas pessoas foi a emoção. Eles chegaram nas famílias espíritas, lembra-se que nós estamos falando de médiuns espíritas. Então, conforme planejado, eles nasceram, chegaram nas famílias espíritas mais cedo ou mais tarde, chegaram às casas espíritas, tiveram a oportunidade de formação no conhecimento, chegaram ao espaço das suas realizações. E neste momento, enquanto estavam ativos nesses espaços de trabalho, foram sabotados pelas próprias emoções. Então não faltou conhecimento, faltou reflexão sobre as emoções. E aí convido os companheiros, aqueles que não leram, leiam pela primeira vez, aqueles que já leram Mensageiros, façam a leitura novamente, mas agora com a função de estudo. Com calma e tranquilidade, leiam e reflitam sobre cada um dos casos, tentando identificar qual foi a pedra de tropeço de cada um deles. O que levou cada um a essas questões mais sérias de falha no exercício mediúnico. Então, quando falamos de mediunidade espírita, estamos falando de projetos anteriores. Mas por conta disso, não podemos dizer também que o médium não tem a obrigação, ou tem a obrigação, de submeter-se a isso com aquela visão de que se eu não fizer, eu sofro. Se eu não for, eu pago. Porque esta não é a maneira com que devemos encarar a mediunidade. A mediunidade é, para aqueles que têm mediunidade ostensiva, uma caixa de ferramenta a mais, ou ferramentas a mais na caixa de ferramentas da vida, para que nós possamos crescer e aprender. Então, não é razoável imaginar que nós vamos para uma mesa mediúnica, no exercício da mediunidade, pensando assim, meu Deus, eu tive que vir aqui, porque se eu não vier, eu vou ser perseguido, eu vou sofrer, os guias vão me bater, os guias vão fazer mal comigo. Não rima. Quando isto acontece, se acontece, é porque houve falha na formação desse médium para que ele pudesse entender o conjunto da obra em que ele está envolvido e pudesse melhor entender o quanto a mediunidade é para ele uma oportunidade de aprender e de servir. Aprende porque serve, porque convive com a dor do outro, e a dor do outro é para nós um aprendizado, ao mesmo tempo que eu sirvo, pelo exercício da minha mediunidade, eu sirvo àqueles que têm algum tipo de dificuldade. Então, a formação do médium não pode deixar de mostrar a ele essa visão mais ampliada. Então, a mediunidade não é uma obrigação para a esmagadora maioria de nós. Ela é, na verdade, uma oportunidade que vamos abraçar ou não. Se abraçamos, vamos tratar das consequências. E se não o fizermos, vamos tratar das consequências. Tudo o que fazemos ou que deixamos de fazer, efetivamente produzem consequências para o nosso futuro. Então vamos refletir sobre isso. Nós não somos como Chico Xavier, que tinha uma tarefa missionária
na mediunidade, a maior antena viva. Nós não somos Chico Xavier. Nós não somos alguém com as tarefas de Divaldo Pereira Franco. Então não vamos nos comparar a Divaldo Pereira Franco. Nós somos espíritos medianos que temos mediunidades medianas e que precisamos aprender a pôr essa sensibilidade a serviço do outro e a nosso próprio serviço no sentido do aprendizado. Porque é só isso que a mediunidade vai nos dar. A mediunidade nos dá aprendizado. Ela não pode nos dar projeção social. Não somos médiuns para sermos melhores do que os outros no grupo em que convivemos. Não vai nos dar um realce no grupo que temos na casa espírita, porque infelizmente nas casas espíritas ainda temos a ideia antiga que o médium tem uma posição de realce diferenciado dos demais. O médium é só mais um importante trabalhador da casa espírita. Então a mediunidade não me dá realce social. A mediunidade não pode me dar realce na casa espírita. A mediunidade não pode ser para mim uma fonte de renda. Então, precisamos tomar cuidado para não nos deixarmos levar por essas ondas. A mediunidade que o Espiritismo defende é a mediunidade lastreada pelo Evangelho de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. É a chance que nós temos de interagir com os espíritos, auxiliando-os nas suas dificuldades e crescendo no aprendizado com eles. Então, uma outra questão que temos aqui é como é que se manifesta a mediunidade em criança. Como lidar com isso? Numa percepção geral, do modelo da mediunidade, vamos imaginar que nós tenhamos corpo e perispírito. Corpo e perispírito. Quando há um afastamento ou uma expansão do perispírito, como Kardec prefere usar, isso nos permite perceber coisas que os 5 sentidos do corpo não permitem. Daí vem a ideia do 6º sentido. Perfeito? Quando há esse afastamento ou essa expansão do perispírito. Nesse modelo didático que nós estamos apresentando, é aqui, nesse momento de afastamento, em que percebemos de forma mais ou menos intensa o mundo espiritual. É assim que somos, de alguma forma, influenciados pelos espíritos na mediunidade. Enquanto estamos fazendo esse afastamento por nós, pode ser encarado nesse modelo didático que estamos apresentando como uma atividade anímica. Então, há pessoas que têm essa sensibilidade sem que haja espírito à sua volta influenciando, promovendo aquela sensibilidade. É próprio do encarnado. Dona Ivone Pereira tinha muito isso. Essa capacidade do afastamento, da expansão perispiritual. Os médiuns também possuem isso, porque a partir dessa expansão, os espíritos atuam no perispírito do médium, influenciando, dando-lhes ideias. E, dependendo da característica, essa influência pode sair pela voz, pode dar sensibilidade no campo que nós identificamos como campo visual no corpo, ou pode manifestar-se de forma motora, pela psicografia, pela pictografia e assim vai. Por que é importante fazer essa discussão? Essa discussão desse modelo didático. Olha como eu estou dizendo, modelo didático para tentar entender como é que se dá. Porque conforme está em O Livro dos Espíritos, na encarnação há o contato do espírito com o corpo
E conforme esse corpo vai crescendo, de bebê para criança, para jovem, vai havendo uma aproximação. Lá pelos 13, 14, 15 anos, segundo os Espíritos, existe uma vinculação mais estreita, mais intensa do espírito no próprio corpo. Então, como as crianças possuem essa expansão mais intensa na infância, elas são mais suscetíveis a interpretarem, perceberem, sentirem o mundo espiritual do que os adultos. Então é muito comum a criança brincar com seu amigo imaginário. Amigo imaginário, fulano, e brinca, o amigo tem nome, tem sensações, tem histórias. As crianças pegam coisas. Conheci uma que estávamos conversando, eu vivi, e à noite, e ela chegou na sala e disse assim: mamãe, tio fulano, irmão dela desencarnado, chegou aqui e está me convidando para sair e voar com ele. Então ela percebia a presença do tio desencarnado, muito ligado a ele, um espírito moralizado, que vinha retirá-lo do corpo. E depois ele voltava no dia seguinte contando as histórias que havia vivido com o tio, inclusive dando os nomes e as descrições de outros membros desencarnados da própria família que ela própria, criança, não havia conhecido quando encarnados. Então percebam que a criança tem essa percepção. E detalhe, ela saía, deitava na cama imediatamente, entrava num sono profundo e ia. Tive outras oportunidades de lidar com crianças com sensibilidade. Mas acompanhando muitas dessas crianças, nós vamos perceber que algumas delas, uma grande parte delas, vai perdendo essa sensibilidade e chegando na adolescência, aquela sensibilidade de criança efetivamente não mais se mantém, não prospera. Quando atravessa a adolescência com a mesma sensibilidade, com a mesma intensidade, pode sugerir que esta pessoa terá uma mediunidade extensiva, que só vai poder ser determinado a partir da observação, a partir dos fenômenos que se repetem, a partir da recorrência do fenômeno mediúnico. Não existe nenhum fenômeno externo que eu possa olhar e dizer assim, você é médium. Não sei. E quando as pessoas nos procuram e fazem uma narrativa de um fenômeno mediúnico, a pergunta obrigatória é: quantas vezes isso aconteceu? Uma vez, ótimo. Você está bem agora? Tá, então vamos observar se isso se repete, se isso é recorrente. Se repetir, observa o que aconteceu na primeira vez e na segunda, para a gente saber o que promove isso, como é que acontece. Então, esses casos de identidade, de fenômenos mediúnicos, precisam ter a naturalidade que tem a mediunidade. Agora, imaginando que a criança tenha uma mediunidade, ou essa sensibilidade lhe incomode, vamos tratá-las com passe e tentar explicar na linguagem própria das crianças o que acontece, desmistificando o mundo espiritual. Muitas vezes porque as crianças podem ser vítimas de espíritos infelizes. Então cabe a nós garantir a qualidade da vibração espiritual da nossa casa, do nosso lar. Vamos passar a orar pelos espíritos que de alguma forma tentam assustar essas crianças. E aí tem que ser estudado caso a caso, e isso se faz
levando esses acontecimentos às casas espíritas locais. Então, as casas têm pessoas experientes, têm médiuns e coordenadores de atividades mediúnicas capazes de olhar, de identificar cada um dos casos e oferecer terapêuticas, quer pelo diálogo constante com as crianças para desmistificar e dar segurança, ou ao jovem, quer pela ação dos passes para equilíbrio dos centros de força, quer pelo estabelecimento das rotinas do estudo do Evangelho no lar, quer pelo atendimento nas reuniões mediúnicas dos espíritos menos felizes que porventura façam isso. E aí, essas foram algumas das questões que nos foram apresentadas para nortear essa nossa conversa de hoje. Ficamos então por aqui, realçando a função do médium e da mediunidade. A mediunidade é para nós uma grande janela que se abre entre o universo que vivemos e o mundo espiritual. Quando nos debruçamos sobre essa janela, nós somos capazes de vislumbrar as belezas do mundo espiritual. Pode ser encarado também como um instrumento, um telefone de comunicação entre os que nós achamos mortos e nós que nos dizemos ser os vivos. Agora, não podemos deixar passar a ideia de que o exercício mediúnico é um exercício de crescimento e aprendizado. Como falamos antes, na nossa caixa de ferramenta que a vida nos dá para conquistarmos novos conhecimentos e conquistarmos maturidade emocional nessa vida, a mediunidade é uma dessas ferramentas. A percepção do mundo espiritual é uma dessas ferramentas. E pode ser que a mediunidade seja a nossa ferramenta de trabalho. E precisamos aprender a usá-la. Mas pode ser que nós não tenhamos mediunidade ostensiva, tenhamos uma mediunidade menos intensa. Então vamos aprender a usar isto como a inspiração, aquele sopro que surge nos nossos dias, ajudando-nos a entender o que está à nossa volta, ajudando-nos a direcionar as palavras no atendimento, na conversa com alguém. E se porventura não tivermos nenhuma sensibilidade mediúnica, sejamos aqueles que vamos estudar mediunidade, vamos capacitar as nossas mãos para o passe, porque vamos ocupar a importante função de esclarecedor, de dialogador da mesa mediúnica. Vamos ocupar a indispensável tarefa de passistas. Então, o médium é parte de uma grande equipe. Podemos estar numa função ou noutra, mas seja qual seja a nossa função, que ela seja exercida com a plenitude da nossa entrega, do nosso conhecimento. E da certeza que desta oportunidade, desse espaço, sairá o nosso amadurecimento, sairá a construção da nossa felicidade. E é um amadurecimento que pode ser nosso e pode ser do outro. É uma felicidade construída que pode ser a nossa e pode também ser a construção da felicidade do outro. Que Jesus nos ampare os propósitos. Sejamos todos muito felizes.